Olá, estamos de volta então para o nosso bate-papo aqui sobre a mulher moderna, né? E agora eu quero perguntar então para você, Ana, que trabalha aí com as questões, né, da alimentação, do comer, o que que você acha, né, que essas compulsões têm a ver, né? Qual é essa relação das compulsões com o autocuidado? Como que você vê isso aí na sua trajetória? É a relação dessa desconexão com nós mesmas, né? E as compulsões e o autocuidado, né? Eu sinto, né? Eu vejo ali que compulsões são comportamentos de esquiva. Então a gente está se desviando de algo que a gente não está tolerando sentir. E às vezes esse algo ele está tão escondido da gente mesmo que a gente só sente como muito desconforto, sabe? As compulsões, elas também têm muito a ver com a forma como a gente foi cuidado, porque a forma como a gente se cuida tem a ver com a forma como a gente foi cuidado. Então, se esse cuidador ele era sintonizado com o que a gente precisava ou não, se ele não estava sintonizado. Então, por exemplo, a criança, um exemplo que é muito comum assim de ser dado, inclusive, a criança chora e a mãe sempre dá o peito. Então, o que que é que aquele choro estava pedindo? Às vezes ele não está pedindo comida, mas a pessoa aí já começa a entender que ela vai abafar certas coisas que ela sente. Então, o medo, o que que ela está precisando, até necessidades ali, uma necessidade de colo. Uma necessidade de colo é atendida com comida? Entende? Sabe? É assim que você atende? E o ponto é que isso não sacia, porque a necessidade era outra. Você só abafa. Então ela volta a aparecer. Ela volta. Aí a fome vem de novo. Mas é uma fome que é uma fome emocional, né? Então, ou até essa coisa de comprar muito, outros comportamentos compulsivos. Você não tá olhando assim, que pedido é esse? E aí a gente vai entrando nesse lugar que você tá esquivando, se esquivando do que você tá sentindo. E tem geralmente tem muita coisa escondida, então são dois trabalhos que precisam, que são necessários aqui. Tanto a gente vasculhar mais esse inconsciente, entender o que, que tanto está negado aí, quanto é uma coisa assim mais do cotidiano. Como que você lida com o que você sente, sem precisar se esquivar, né? Então eu percebo que vai por aí, né? E Interessante que você está falando de compulsões, né, da alimentação, só para complementar aqui a sua fala, em relação a isso, que não necessariamente a alimentação é uma forma, né, você falou de compras também, então, na verdade, que são realmente fugas, né, que é uma forma de, como você mesma diz, de não entrar em contato com essas emoções e que me distrai também, não é? Então, porque quando uhum, eu vou comer, tem um prazer, mesmo que distorcido nessa história, do mesmo jeito que comprar excessivamente. Então, eu vejo muito mulheres que chegam aqui comigo que falam: Nossa, eu preciso comprar alguma coisa. Então, às uhum, vezes, não é nem algo que ela precisa, né? Então, muitas vezes não é algo que de fato é necessário, mas que aquela compra, naquele momento, traz aquela satisfação momentânea que vai trazer um prazer aí distorcido para aquela dor que ela está sentindo. É como se aquela distração trouxesse um prazer momentâneo que abafasse aquela emoção, uhum. né? Sim. Então, isso é muito comum. E hoje a gente tem visto essas compulsões, por exemplo, ligadas à internet, né? Então, esses dias, Uhum, eu atendi um caso de uma mulher que ela tinha acabado de ter filho, acabado de ter nenê. uhum, E aí ela estava contando que ela vai levar a criança para brincar com o carrinho, né, onde ela mora, e que ela vai, ela, o carrinho, o bebê e o celular. uhum, Então, achei aquilo interessante no sentido assim, que está muito comum também entre nós mulheres a questão, né, de se distrair com séries, com streams, ou mesmo com a própria internet, né? Então, que uhum, também é outra forma, né? Porque a gente fala compulsões é algo que é excessivo, que eu vou ali, um comportamento exagerado
para cobrir isso que você disse, né? Essa Uhum, falta, né? uhum, E é um cobrir falso, né? Vamos dizer assim, né? Ele é uhum. momentâneo, mas que traz muita culpa depois, que depois traz muito arrependimento, né? É, e então eu sinto que é importante a gente entender que não é uma outra pessoa que vai fazer isso pela gente. A gente pode ter uma terapeuta, né, caminhando ao nosso lado, para a gente aprender a fazer por nós, né? Então, olhar isso, assim, né? O que que eu não tô com dificuldade aqui de sentir, então, alguma coisa, tô nesse comportamento de esquiva, então, que é a gente por a gente mesma agora, né? Como é que a gente vai cuidar daqui da gente, né? E, né? E esse primeiro passo que você falou aí, que eu acho que é legal, essa autoinvestigação, né? Que o profissional ele vai te ajuda nesse sentido de trazer para a luz, né? Esse movimento, Uhum, esse comportamento, né? E identificar mesmo, né? Então, acho que isso é uma questão importante, que nada que é compulsivo é saudável, né? uhum, Então, não impede, por exemplo, que eu vá comprar o que eu goste, mas a questão é se de fato eu necessito daquilo ou se aquilo de fato está me distraindo do que é realmente importante para mim, né? e é um sintoma dessa desconexão. Se está precisando vir muito aí, está cobrindo essa desconexão da essência, né? E aí, queria te trazer uma pergunta. Como que se dá a relação entre sexualidade, comer e essência feminina? O que que você vê? Sim. Bom, a questão da sexualidade, ela está muito ligada a essa entrega mesmo, né? Entrega de si mesmo, tá ligada à intimidade, o quanto que eu me coloco, o quanto que eu consigo ser vulnerável diante do outro, o quanto que eu consigo. Porque a vulnerabilidade ela está diretamente ligada a essa intimidade, né? Então, e isso é muito interessante, porque esse é um trabalho que eu também faço, né, de sexualidade, e eu vejo muitas vezes essa confusão entre o que que é intimidade e o que que é quantidade de relações sexuais, por exemplo, né? É muito comum isso, né? Mas Uhum, quando a gente está falando da alimentação, né, do comer em excesso, a gente cria essa camada, né, que a gente considera, até fala muito, né, uma camada protetora que cria esse afastamento do outro. Então, uhum, afastamento de mim mesma, né, porque é uma barreira que eu crio para mim, porque se eu estou no exagero, ou mesmo nessa compulsão mesmo, eu estou desconectada de mim, né, no sentido de que de valorizar o que eu estou sentindo, ou mesmo de reconhecer que eu tô triste, que eu não estou satisfeita com alguma coisa, ou não estou satisfeito comigo mesmo, o que que é que está acontecendo, né? Então, eu tenho essa desconexão, e se eu tenho uma desconexão comigo, eu vou ter, sim, uma desconexão com o outro, né? E eu vejo muitas vezes que essa barreira, né, como se a gente se protegesse, né, a partir dessa gordura mesmo, eu crio essa barreira de proteção, né? E isso me pede, de fato, dessa entrega, né? É uhum, como se eu até vejo muito isso com uma justificativa para não me relacionar, né? Então, uhum, às sim, vezes assim, né? A pessoa às vezes traz, não, mas eu não posso me relacionar porque o meu corpo não está bom ou porque eu não estou satisfeita uhum, comigo mesma, né? uhum. Então, é um não para essa ligação mais íntima com o outro, não é? É, eu percebo isso também, né? Então, que a gente sempre precisa estar vendo esses sinais da desconexão. Então, uma gordura em excesso, ela está mostrando algo ali. Um corpo que precisou engordar. O que que ele está mostrando? Às vezes é uma tentativa desse afastamento do outro mesmo. Uhum, É a forma como você está comunicando isso, que você quer se afastar, que você não quer isso. É, nos transtornos alimentares, isso é muito comum da gente ver. Então, sempre vai acontecer alguma coisa ali no corpo também. O corpo também vai estar expressando algo e a relação com o corpo. E sempre também tem essa relação com a sexualidade. Então, até a anorexia mesmo, é muito comum dela acontecer no momento que existe essa passagem da menina ali para a puberdade, que o corpo começa a se desenvolver, então o peito, por exemplo, o quadril,
E de alguma forma a anorexia chega como uma tentativa de brecar aquilo e de continuar ali na infância. E muitas vezes você olha para um corpo de uma anoréxica, ele não tem características de mulher mesmo. Então, essa menina num conflito com esse desenvolvimento dela. E é muito comum também a passagem de um transtorno alimentar para o outro. Então, já foi anoréxica, aí depois passa a ter obesidade. Uhum. Ela está numa fuga ali de algo dentro dela, sabe? Sim. Eu sinto que isso é importante de ser visto, sabe? Que movimento é esse? Muitas vezes a raiz é a mesma, que é na relação com o outro. Por isso que quando a gente está pegando esses temas, a gente vai entrando nesse lugar, assim, dos relacionamentos. Então, se é um excesso de gordura, pode ser uma barreira, né? Sim. Que representa alguma desistência, como a gente está falando, que pode ter nessa barreira um medo desse contato com o outro. Então, a gente precisa ir entrando no que essa barreira está tentando comunicar, nessa barreira do excesso ou também nessa falta, que Sim. geralmente tem a ver com esse contato com o outro mesmo, né? E por isso que permeia esse tema aí da intimidade, da sexualidade, né? E também é importante a gente lembrar que muitas mulheres, essa proteção está muito ligada, às vezes, à história de conflitos, por exemplo, de abuso ou mesmo de violência sexual. Isso também é muito presente, né? Eu vejo muito isso, vejo que é muito presente, porque essa proteção, né, que a gente está falando, né, essa desconexão e também essa proteção, é que assim, não quero viver a mesma experiência que eu vivi antes, então eu me protejo, né? Uhum, Só que às vezes essa fala, ela não está consciente, ela está ali muito escondida mesmo, né? Atrás dessas emoções negativas. Então, para não entrar em contato com esse trauma, como você falou no início, né? Porque a desconexão está ligada a traumas, né? Então, às vezes, um trauma que pode ter acontecido lá na infância, que pode ter acontecido na adolescência, mas geralmente é na infância que tem alguma distorção da sexualidade ali de alguma forma e que a criança, né, ela vive aquela experiência, e quando chega na vida adulta, ela faz essa barreira, né, então uhum, até ela conseguir identificar que tem essa relação, mas é muito comum sim, também, né? uhum, sim, Você sim. percebe isso na sua prática também aí, né? Percebo. Então, eu sempre faço uma linha do tempo mesmo de ir vendo quando um sintoma começou. Em muitos casos, é visto isso, tanto não só abuso sexual, mas outras formas de abuso também. Então, até o bullying mesmo. Então, da pessoa ela ir fazendo ali uma forma de enxergar a vida e enxergar a si mesma, entra nesse lugar dessas distorções de pensamento que estão relacionadas ao trauma. E sem nem perceber, ela está desejando mesmo ter aquela barreira ali com ela, né? Para ela, aquilo ali é mais seguro, porque geralmente essas barreiras, elas são formadas de medo mesmo, né? Sim. Tem alguns estudos que mostram o início dessa questão da obesidade na primeira menstruação, né? Hum, Quando uhum, de fato ela entra, né, do ponto de vista hormonal mesmo, para esse ser mulher, né, que é a primeira menstruação, uhum, né, que é o primeiro processo. Então, eu vejo muitas histórias que começou mesmo ali concomitante com a primeira menstruação. Então, esse é um uhum, dado interessante da gente observar na história, né, uhum. que mostra que sinaliza, né, essa, essa, nesse momento, que representa o ser mulher, né? É, imagina o conflito ali, né? Que vem, que tenta vir para fora e que se apresenta dessa forma, né? Sim. A questão do corpo, né? Então, como que você percebe que é possível resgatar a intimidade e a conexão nos relacionamentos na vida da mulher?
como tudo acontece primeiro com a gente, depois fora, essa Uhum, intimidade precisa ser com a gente primeiro, né? O que que é essa uhum, intimidade né, com a gente primeiro, né? É observar mesmo até os nossos ciclos, né? Respeitar o movimento do nosso próprio corpo, né? Então, respeitar que tem momentos, por exemplo, mulheres que ciclam, né? Mesmo aquelas que não ciclam mais, têm uma relação muito com a própria lua, sabe? Tem uns movimentos muito uhum, interessantes. Mas o ciclo, né? Então, não sou não funciono como os homens, a gente não funciona como os homens. Apesar que muitas vezes a gente quer competir, né, diante dessa situação social, né? uhum, Mas eu vejo muitas mulheres hoje, por exemplo, para conseguir ter um trabalho no mundo corporativo, por exemplo, ela toma o anticoncepcional, ou mesmo, né, vai buscar alguns métodos para não menstruar, por exemplo, né, porque a uhum, menstruação, ela ali interfere, né, no humor dela, que vai interferir no trabalho. A gente ainda tem muito disso ainda, né? Então, acho que está mudando tem muitos movimentos que estão trabalhando para essa mudança, mas isso ainda existe. Então, ela começa a perder essa conexão com o próprio corpo, né? uhum, Então, o dia que eu estou sei lá, estou no movimento que eu estou na TPM, por exemplo, né? Que é um momento que estou mais sensível, né? Às vezes tem mulheres que têm mais dor na TPM, uhum, né? Às vezes no período ovulatório também. Então, esse movimento de conhecer o próprio corpo é uma forma de estar íntima com a gente mesma, né? Então, será que na TPM é um momento que eu precise, por exemplo, tomar decisões eh, muito importantes? Ou será que nesse momento é o momento para eu ter uma conversa importante com alguém? Então, esses uhum, movimentos, né? Então, durante a menstruação, como que eu posso lidar comigo mesma? Será que é o uhum, momento, por exemplo, de eu ficar muito exposta? Porque é um momento que, energeticamente, eu já estou fazendo um processo de limpeza, né? uhum, uhum, Energético. Então, é ter esses movimentos de olhar para si mesma e perceber, né, como que eu estou funcionando à medida desse ciclo. Então, sim, observar o ciclo é uma forma de estar íntima com a gente mesma, sabe? Né? é, E sinto que no decorrer desse tempo aí da gente, que a gente estava falando antes, né, a gente conquistar esse espaço, a gente se perdeu também dessa história, né, dessa uhum, conexão pessoal, né, com a gente mesma. Então, essa intimidade, primeiro começa com a gente, né, observar o que a gente está sentindo, observar se aquele é o momento de estar mais exposto ou não, né, uhum, trabalhar esse feminino também, que é algo que eu considero assim tão importante, né? uhum, Que é trabalhar o feminino? Observar mesmo essas virtudes que é né, desse princípio feminino que está em nós, né? uhum, Então, o autocuidado, ele é muito do feminino, né? Então, a uhum, gente aprendeu muito a cuidar do outro, mas a é, gente não aprendeu tanto a cuidar da gente, né? uhum, Fica muito fora. Então, eu vou cuidar do outro, mas eu não olho para mim. Então, eu sinto que quando a gente não cuida da gente, quando a gente não desenvolve esse amor pela gente mesmo, essa intimidade com a gente mesmo, o que a gente dá também, ele não é original, ele não é uhum, autêntico, né? Vira uhum, uma coisa é, de troca, sabe? Isso, a sim, moeda de troca também é uma desconexão, né? sim, Então, ter intimidade com o outro precisa partir da intimidade que eu tenho comigo. Então, acho que é, esse é um trabalho profundo de nós mulheres, sabe? eu vejo que nisso da intimidade com o outro, é importante a gente primeiro estar olhando para e respeitando partes na gente que por algum motivo não querem essa intimidade, né? Então a gente só vai vencer e conseguir ali ir além de alguns padrões que a gente apresenta se a gente acolher eles. Então, se a gente vê, por exemplo, perto de algumas pessoas, nosso corpo se fecha, sabe? Então, você está tentando comunicar alguma coisa por ali. Então, eu vejo que um caminho começa primeiro por aí, para a gente ir encontrando ali, né? Porque é aí que vai começando essa intimidade com a gente mesmo. Não estou conseguindo ter intimidade com o outro, mas deixa eu entender aqui o que fechou em mim,
E Por foi que que eu, ativado, né? por que que eu fechei? Porque daí a gente vai voltando, a gente vai entendendo. Ah, e o que é? Alguma coisa ali que eu tô sentindo? Será que tá ultrapassando os meus limites nessa relação? Será que eu tô usando uma máscara nessa relação? Que é que tá acontecendo com você? Isso é uma. Eu percebo que o caminho precisa ir acontecendo por aí, né? Para ir entrando nesse lugar dessa, para ir abrindo para essa intimidade, né? Verdadeira E, consigo, com o outro. uhum. Tem a ver com essa desistência que a gente está falando. Porque esses incômodos também, né? Porque quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de um grande laboratório de vida, que é o relacionamento, né? Então, esses Uhum, incômodos que eu sinto, de novo, como sintomas, são portais, né? uhum, Então, é uma oportunidade mesmo da gente olhar e falar, ok, por que que eu tá ultrapassando meus limites? Onde é que, né, como você mesma disse, né? Onde é que foi que eu ultrapassei, né? Que eu permiti uhum, essa invasão muitas vezes. Mas é importante olhar para esses incômodos. Na verdade, eu sinto uhum, que os incômodos são mensagens, né? uhum, Se a gente olha como mensagem, a gente consegue ver a possibilidade de crescimento a partir delas. uhum. Sim, Então, é um grande laboratório, assim, né? é, eu também vejo por aí. Então acho que aqui fica o nosso segundo vídeo. E aí a gente vai ali para um terceiro falando sobre o resgate da conexão com a nossa essência feminina, né? É isso aí. Então até o próximo vídeo. Até, querida, até.